Então, né, dando continuidade aqui, eu estava fazendo análise aqui no código-fonte, fiz alguns ajustes, certo? Tá ficando complexo o projeto. No início a gente começou a capturar, só que aí já vem outros conceitos da engenharia de software e de as pirâmides aí, né, de alto nível da linguagem para baixo nível. Então, eu comecei a analisar aqui que os editores de vídeos, né, requer um fluxo de engenharia de hardware. E esses grandes editores, o WebOS Studio, né, eles, até esse gravador aqui que eu estou utilizando, utiliza várias tecnologias integradas. Eu executando aqui minha aplicação, né, em Python, a gente conseguiu até o momento aqui, nós temos aqui eu consegui até o momento junto com a IA junto, né, e analisando também, fazendo adicionando aqui os commits e algumas vezes codificando. A gente já tem aqui o seguinte, a capture, certo? Cliente, o encode, recode e o teste, que é para testar o vídeo, e o transporte. E a UI, que é para apresentar aqui a gravação. Meu objetivo é gravar a tela, depois enviar para o YouTube e fazer transmitir via YouTube. Só que precisa de uma aceleração de hardware, que envolve tudo isso, ok? Então, aqui eu fiz uma verificação que para reduzir o tempo aqui, ó, se no meu input aqui, vamos ver, fazer análise do tempo aqui. A quantidade de frames que processou, cada frame aqui está processando mais ou menos 0,196 segundos, certo? E eu sugeri aqui a gente fazer uma validação para verificar o tempo real de gravação, 9,96 segundos, o tempo real que gravou. O frame, a quantidade de frames gravados foi 68, só que o tempo real está dando em frames por segundo 6,83. Então aqui a gente colocou um aviso, uma verificação, que se for menor de que 30, né, o desejado para atingir o FPS, o sistema não conseguiu manter. Onde é que está essa mensagem, né? A gente faz essa verificação aqui, no próprio recorde mesmo, aqui, ó. Stat record, aí inicia, na hora que eu inicio aqui, ele vai reduzir a resolução, né? A gente tentou reduzir a resolução aqui para verificar se está tudo certinho e aí continua, a gente fez algumas threads junto aqui e aí trabalhando aqui com while a gente reduziu a resolução para verificar, mas esse problema de resolução não é porque existem os transmissores e com altas resoluções não é esse problema. Agora a gente chegou no problema aqui de hardware, né? Que esse é o problema aqui, o tempo de gravação. Então aqui, é esse problema aqui, a finalização da gravação. Quando eu aperto o record aqui, certo? Que é uma tela app, eu finalizo a gravação, ele verifica se foi o evento, né, que eu cliquei para a gravação e aí depois na para a gravação eu tenho aqui viso em tempo real o valor, que é esses valores que saem aqui do frame. E tempo médio, neste caso, ele vai calcular aqui, ele vai pegar todos os frames enviados. E você vai calcular o tempo médio. Então aqui, neste caso, eu cheguei a gente fazer uma avaliação. Até como aí aqui a gente fez uma avaliação, né? Por que a resolução afetaria todos os gravadores? Utilizam uma resolução bem alta e gravam vídeo de forma que a velocidade atinja o padrão tranquilo. A minha IA também teve dificuldade no processo. A minha IA também teve várias dificuldades porque ela não conseguiu atingir ali também Ela codificou rapidamente, eu avaliando, né, aceitando algumas ações, só que ela verificou, ela chegou até no seu êxtase, eu deixei ela trabalhando também, verificando, aí ela fez um assíncrono, né, ficou assíncrono ali tentando resolver, só que a IA não trabalha, ela não chega a uma conclusão exata, que qual é o problema real, se é um problema de hardware, se é um problema de análise ali que a gente quer fazer de requisitos, então ela vai buscando informações na sua base de conhecimentos. E aí ela chegou à conclusão que a captura otimizada, né, usam os outros gravadores, e eu tive que falar para ela por que resolução de gravadores. Utiliza a resolução bem alta e você está me dizendo que não, que as resoluções não estão atingidas. Eu tive que dar esse expertise para ela,
Senão ela ia ficar fazendo vários códigos aqui, tentando diminuir. Ela tentou me pedir aqui, ó, vamos diminuir, reduzir mais ainda a resolução. Mas aí eu, como analista engenheiro, falei, poxa, não, a codificação que está fazendo aqui está correta, certo? A gente foi aos poucos. Mas se você não tiver, já se diz, aqui é um copiloto, você como analista não analisar os requisitos e entender ali, você vai deixar ela trabalhando sozinha e ela vai começar a fazer coisas que não deve. Aí eu restringi ela aqui, ó, reduzir ainda mais a resolução. Eu falei, não, poxa. Aí eu imaginei, pô, eu tive que alertar ela, não, a resolução não afetaria, porque todos os gravadores utilizam resoluções bem altas. Então eu discordei daí. Então a gente, como engenheiro de software, deve ter esse entendimento. Não deixar aqui, senão eu ficar aqui. Eu estou gravando o vídeo porque não estou fazendo essa transmissão ao vivo, certo? Se não ficar aqui, ela fica ciclo. Eu tenho um OpenSpec aqui que é automático, né? Você deixa aqui automático, ele vai resolvendo os erros. Eu estava utilizando as skills do OpenSpec, só que aí ia entrar nesse problema ciclo, né? Que o Asias tem, que é ficar tentando achar um problema, uma resolução ela não consegue. Aí eu faço o que é o seguinte também, eu faço uma análise de tecnologias, né? As principais ações que a gente pode ter. Aqui a gente tem várias bibliotecas que a gente pode utilizar, que já tem uma arquitetura de como utilizar essas arquiteturas para a gente já reutilizar os projetos. Eu tive que buscar algumas open source, porque tem umas pagas aí, né? Então, captura de tela envolve hardware, envolve chamada de APIs, entre outros. Então, aqui as bibliotecas que a gente pode utilizar é a OBS Studio, né? Que tem a open source, que é multiplataforma. Tecnologias usadas do OBS Studio aí que a gente que grava, a maioria utiliza todos os transmissão aí do mundo. O DirectX, né? Utiliza o NVEC, que é para gravar em tempo real, QuickSync, AMF, Pipeline e Multithread. Porque isso também envolve, pessoal, o OBS é uma engenharia até de estúdio, de som, sonorização, envolve um projeto complexo. E eu estou tentando aqui só construir esse projeto para pesquisa e desenvolvimento, entender ali como funciona, que hoje está alta demanda de vídeos, né? O YouTube recebe muito demandas. Então esse objetivo aqui é mais pesquisa e desenvolvimento, de entender como funciona o fluxo de transmissão. Será que a IA vai dominar essa espécie, né? Até também para que a gente possa ver as altidão ali do que a IA consegue fazer também. Eu estou avaliando meus agentes, né, que eu estou fazendo a fábrica de software com agentes, então estou tentando aqui com um agente ao mesmo tempo aqui, ó, com GitHub, tentar meu agente trabalhando ali. Então eu prefiro delegar aqui as ações e vou avaliando o código. Então essa foi a opinião. Então tem outras tecnologias que eu vou tentar usar aqui, pessoal, que é o Capture Kit, certo? Que tem no GitHub. Só que aqui ele tem as limitações. Aqui é um pouco complexo, requer esforço de tempo, certo? Minha IA pode fazer esse esforço de tempo para desenvolver, ou eu mesmo aqui, né? Se eu tiver mais uma equipe com tempo hábil para fazer, mas tem as limitações, ela me deu aqui, pelo menos o copiloto me deu uma alternativa. Tem um projeto também relativo novo, menos comunidade que o OBS, né? Também tem o Capture Kit, que é o projeto relativo novo, menos comunidade que o OBS, mas também é open source. FFmpeg, né? Que é captura nativa de desktop em code com NVEC também. A gente já usou aqui também, na verdade, mas precisa configurar corretamente os dispositivos e parâmetros. A gente está até utilizando aqui, só que a gente não está passando algumas coisas. Eu vou ainda verificar se a gente consegue com FFmpeg, só que tem algumas configurações que eu tenho que aumentar. E a GPU Screen Record do Linux, né? Que vem aqui, eu tenho um Linux instalado, mas reduz a CPU até 85%. Ótimo para Linux, focado em Linux. Então, o maior desafio aqui desse projeto é o processamento, né? Hardware e questão de você utilizar aí seu gravador. Tem uma engenharia por trás muito grande. Eu estava fazendo essa pesquisa de desenvolvimento para o meu canal. E vou dar continuidade aí, o código está na descrição desse vídeo, ok? E eu vou, assim para o vídeo não ficar longo, vou analisar essas bibliotecas e aí a gente estará codificando aqui aos poucos e analisando o código fonte também. Ok, pessoal? Até mais.